muitas empresas ainda são extremamente resistentes à adoção de uma rede corporativa que possibilite a comunicação interna em rede. Bom, nesse vídeo eu vou te dar todos os argumentos necessários para mudar essa perspectiva e revolucionar a sua comunicação interna. Vem comigo! Motivo número 1. A comunicação interna 4.0 se tornou algo inevitável. Se no passado a grande preocupação dos comunicadores era com a logística da informação e depois passou a ser com a qualidade, com a estrutura de canais para que eles atendessem cada público de um jeito diferente, hoje isso mudou, porque a transformação digital criou uma nova perspectiva completamente diferente da anterior. Logística não é mais problema e um espaço onde a comunicação acontece, ele pode ser apenas um. Não há mais necessidade de eu classificar ou separar canais para diferentes públicos da mesma empresa, porque todos estão suscetíveis à transformação digital. Um único espaço, um ambiente virtual que seja uma extensão do ambiente real é o que a gente precisa para fazer a comunicação. Não há mais uma divisão de público, mensagem, canal. Todos se encontram no mesmo espaço e todos participam deste contexto e transacionam neste contexto. Além disso, a transformação digital ter sido tão abrangente, ela mudou os nossos hábitos de comunicação. Nós temos dados extremamente relevantes que mostram que o brasileiro consome suas redes sociais, 56% deles logo que acorda de manhã, 32% durante as refeições e 44% quando está no banheiro. É óbvio que se a comunicação interna não estiver também na palma da mão das pessoas, ela será periférica à vida delas. Sem falar na convergência das muitas mídias. Hoje, através do meu smartphone, eu posso acessar qualquer rádio do mundo, qualquer jornal do mundo, qualquer revista, qualquer canal de TV, podcasts e streamings, que são já evoluções dessas mídias, também estão ali no celular. Ou seja, de que maneira a gente pode imaginar que um mural vai atender melhor a comunicação efetiva para um público da indústria que já possui um smartphone e já tem convergência total de mídias? Não há como pensar em uma outra forma mais efetiva neste contexto de mundo que não seja a comunicação em rede. Pense nisso ou você vai ficar para trás. Motivo número 2, economia. Ao adotar uma comunicação em rede através de uma tecnologia social, sua empresa vai reduzir custos no curto prazo. Isso porque a comunicação efetiva exerce um efeito preventivo sobre as perdas. Vejam só esses dados que eu vou passar para vocês. Numa pesquisa do The Economist junto a executivos americanos, 44% deles acreditam que foram de alguma maneira impactados em custos ou atrasos de projetos porque houve falhas de comunicação e 25% deles deixaram de atingir alguma meta pelo mesmo motivo, porque houve falha de comunicação e essas metas frequentemente estavam associadas a receitas da empresa. Ganha mais quem perde menos e o colaborador bem informado sabe exatamente quais são os pontos onde ele pode contribuir para evitar falha, desperdício ou qualquer mal entendido no fluxo de informações que impacte os resultados da empresa e as entregas para o cliente. Sem falar em outros dados relativos a turnover, por exemplo, a perdas em geral, a MTTR, no caso de manutenção de empresas industriais, que também são impactados quando a comunicação falha. As empresas que têm uma comunicação mais efetiva em rede, por exemplo, 90% delas têm turnover, em média, abaixo dos seus pares de mercado que não têm a mesma comunicação e gastando cerca de 33% menos em reposição de vagas. Sem falar que os colaboradores altamente engajados de uma empresa, 74% deles acreditam que o seu trabalho contribui diretamente para a redução de custos. Há um caminho a ser percorrido que no curto prazo faz com que a sua empresa economize e, obviamente, pague pelo investimento que faz numa plataforma, numa tecnologia como essa. Motivo número 3, lucratividade.
Sim, empresas com uma comunicação mais efetiva são também mais rentáveis, geram mais dinheiro para os seus acionistas. Veja, por exemplo, na nossa base de diagnósticos de comunicação. 70 organizações que representam, na verdade, 100 empresas, porque são diferentes negócios. Dentre as 5 que têm os maiores índices de efetividade da comunicação interna, ou ECI, são também as 5 empresas mais rentáveis dessa base de dados, aquelas que têm o EBITDA mais alto. 4 EBITDAs e, na verdade, uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido. E vejam só, quando a gente faz o escalonamento de ECI versus EBITDA, o que fica evidente? Cada 10 pontos de melhoria no ECI gera 1 ponto percentual a mais de lucratividade. E estamos falando de algumas centenas de milhares ou até de alguns milhões de reais para algumas dessas empresas. Na mesma pesquisa que eu citei do The Economist recentemente, 18% dos executivos acreditam que tiveram reduções em suas vendas por conta de falhas de comunicação e 13% acreditam que perderam clientes pelo mesmo motivo, porque a comunicação falhou. Sem falar que dentre as empresas, segundo a Willis Tower Watson, dentre as empresas com os níveis mais altos de engajamento dos colaboradores, 47% delas, aliás, dentre estas empresas que têm o maior índice de engajamento, sua remuneração aos acionistas chega a ser 47% maior do que as outras. Então, sim, uma comunicação mais efetiva em rede vai trazer mais resultados para a sua empresa. Motivo número 4, reputação e credibilidade. Bom, quem já me conhece há mais tempo, certamente ouviu a seguinte frase: muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que ela comunica. Ou seja, coerência nas atitudes é algo que constrói confiança. A confiança que é necessária para que a nossa reputação lá fora seja percebida por clientes e consumidores como altamente confiável. E a qualidade da relação que a gente vai estabelecer com esse mercado cliente-consumidor é um reflexo direto da qualidade da reputação que a gente tem com os nossos colaboradores. Um dos grandes problemas de transparência nas empresas, que ocasiona, inclusive, uma percepção, um desgaste da reputação interna, é justamente quando as informações demoram para chegar ou quando os colaboradores ficam sabendo dela através de outras fontes. E a comunicação em rede garante essa tempestividade, garante essa velocidade e possibilita que os assuntos de interesse do colaborador, inclusive e principalmente as suas críticas, fiquem dentro do espaço que a empresa pode tratar. Porque muito pior do que ouvir o colaborador dentro de casa seria possibilitar que ele levasse as suas críticas para fora e a gente não tivesse a oportunidade de tratar desses problemas. Quando nós temos uma comunicação mais transparente, mais simétrica, com menos perdas, teremos certamente também uma construção de reputação muito mais efetiva. E olha só um dado interessante que a gente tem aqui, de uma pesquisa feita pela Edelman. 72% dos brasileiros preferem consumir de empresas focadas em fazer do mundo um lugar melhor. E adivinha onde isso começa, se não dentro da sua própria organização? Motivo número 5, engajamento do seu colaborador. Gente, primeira coisa, vamos fazer uma distinção entre engajamento e motivação. Comumente as pessoas usam essas palavras como sinônimos, mas não são. Motivação é o impulso inicial para eu começar alguma coisa e engajamento é a força que me faz concluir bem feito aquilo que a motivação iniciou. De certa forma, a motivação é o que me trouxe até aqui e o engajamento é o que me faz ir além, seguir em frente. Motivação tem a ver com o passado, engajamento tem a ver com o futuro, para onde estamos indo. Ou seja, se a motivação está associada a propósito e a todo o conjunto, ao EVP, a nossa proposta de marca empregadora, que motiva o colaborador a fazer parte desta organização, o engajamento tem a ver com a estratégia, com a força que está conduzindo ele para o futuro. E nós precisamos de uma comunicação que não fale de passado,
Nós precisamos de uma comunicação engajante, ou seja, é engajante quando fala de futuro, quando ajuda as pessoas a seguirem adiante, a cumprirem a estratégia. Um colaborador engajado é, portanto, aquele que tem o propósito da empresa no coração e a estratégia na cabeça. Faz uma leitura rápida comigo de alguns dados aqui. 72%, segundo uma pesquisa que a IBM fez, dos colaboradores das empresas em geral não tem uma compreensão total da sua estratégia. A McKinsey já identificou que a produtividade dos colaboradores engajados, lembrando, engajado é aquele que tem propósito no coração e compreensão da estratégia em sua mente, chega a variar de 20% a 25% mais em relação a colaboradores que não têm esta compreensão. O Galo já percebeu que 74% das pessoas nas empresas estão por fora do que está acontecendo. Sem falar nas sensações e nas emoções ruins que podem estar afetando essas pessoas, inclusive para quererem sair. Porque, segundo o The Economist, 52% das pessoas se sentem angustiadas de alguma maneira e 35% desanimadas nas empresas onde estão. E segundo a Towers Watson, 43% dos desengajados têm planos de deixar a empresa no curto prazo ou está ativamente procurando outro emprego neste momento. O colaborador engajado é, portanto, aquele que entrega seu máximo potencial para a organização, como numa história que eu gosto muito de contar dos dois pedreiros. Havia dois pedreiros num canteiro de obras trabalhando, quando alguém pergunta para o primeiro pedreiro o que ele está fazendo, e a resposta dele é muito simples: eu estou aqui levantando essa parede. A mesma pessoa pergunta para o segundo pedreiro o que ele está fazendo e recebe uma resposta muito diferente, porque ele diz: eu estou aqui construindo uma catedral. Percebem a diferença? A atividade, a tarefa dos dois pedreiros é exatamente a mesma. Os dois estão fazendo a mesma coisa. Mas enquanto um se vê como um levantador de paredes, o outro se vê como um construtor de catedrais. Vamos combinar que o construtor de catedrais tem um comportamento muito diferente em relação ao trabalho dele. Certamente fará uma parede com uma qualidade melhor, desperdiçando menos material, usando os equipamentos de proteção individual com muito mais propriedade, dando muito mais valor para o EPI que ele utiliza. E quando ele estiver junto com a sua família, junto com seus amigos, em casa no fim de semana e for questionado sobre o trabalho dele, ele vai falar com muito mais orgulho e com muito mais prazer, afinal de contas, ele é um construtor de catedrais. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos preparar colaboradores que sejam construtores de catedrais, que olhem para a estratégia, empregando o seu máximo potencial, porque se sentem pertencentes e orgulhosos dessa organização e demonstram isso, retribuem isso através do seu engajamento. E, é claro, também precisamos formar líderes que sejam verdadeiros mestres de obras dessa catedral. Vamos para o motivo número 6, produtividade. As falhas de comunicação entre áreas estão entre os principais problemas de gestão das corporações nacionais e estrangeiras. Isso porque somos seres humanos, falhamos na nossa comunicação. A comunicação interna é, em essência, não apenas um conjunto de processos e tecnologias, mas um conjunto de comportamentos das pessoas que fazem parte da sua empresa. E elas falham, como eu e você. No entanto, uma comunicação mais efetiva em rede ajuda a prevenir, a partir de um mindset de descentralização e de que as pessoas precisam assumir a responsabilidade por melhor comunicar as áreas impactadas por aquilo que elas fazem, acaba gerando uma efetividade muito maior nos indicadores que medem produtividade. Vou trazer alguns dados para vocês. Nós conduzimos uma pesquisa junto a 94 grandes corporações brasileiras que utilizam redes sociais corporativas para entender que impacto, que melhoria essa tecnologia provocou nas suas operações. E em 80% destas 94 respondentes acreditam que a sua rede melhorou a comunicação entre áreas, sendo que em 21% dos casos a tecnologia empregada melhorou bastante e radicalmente a integração sistêmica e a comunicação entre áreas.
Isso faz muito sentido quando a gente compara com uma pesquisa que a Salesforce realizou e que mostrou que a falta de colaboração e comunicação efetiva entre as áreas da empresa é causa de 86% das falhas e erros nos processos. Sem falar que cerca de 71% das pessoas em empresas que não usam rede social corporativa gastam pelo menos uma hora por dia com retrabalho. 1 hora por dia, numa jornada de 8 horas, é 12,5% do tempo. E lembra, eu disse pelo menos, então esse dado pode ser muito mais. Ou na sua empresa não tem retrabalho também. Quer reduzir o retrabalho? Porque certamente o retrabalho é o que mais impacta na nova meta. Afinal, quando há retrabalho, se eu tenho, por exemplo, 15% de retrabalho, tenho apenas 85% para o novo trabalho propriamente dito. E isso impacta, dificulta que eu atinja os índices de produtividade que são esperados no planejamento estratégico. Quer, portanto, melhorar a sua produtividade? Adote solução de comunicação em rede, como o ForbeWork Plus. Os e-mails. Gente, é um absurdo a quantidade de e-mails que a gente lida todo santo dia. E as pessoas já não estão conseguindo mais dar conta. É muita coisa. Eu tenho ouvido nas empresas uma perspectiva de mais de 100 e-mails por dia. Algumas pessoas me falam em 300. E olha só, vamos fazer uma conta rápida pegando a média 100. Se a gente fosse parar para ler todos eles integralmente, e tem aqueles que são maiores, uns que são menores, mas o tempo médio de 2 minutos é muito plausível de se esperar. E se eu for responder ainda metade deles, mais 50 também consumindo 2 minutos, soma aí, dá 300 minutos, são absurdas 5 horas de trabalho. E pensa comigo, ninguém vai consumir 5 horas do seu dia de trabalho para ler e responder e-mails. A gente vai estabelecer os nossos critérios de priorização, vai filtrar. Isso consome tempo, que segundo algumas pesquisas americanas aí pode chegar a $3.000 por ano, o custo do colaborador médio, para administrar a sua caixa de e-mails. Mas voltando ao caso, se eu faço filtros desses e-mails e não leio tudo, 2 pontos para a gente perceber. Primeiro, o fato é que nós geramos esse volume absurdo, nós colocamos nas caixas de e-mail das pessoas 5 horas de informação, é um excesso absurdo que não faz nenhum sentido. Então alguma coisa já está errada só aí. E o segundo ponto é que por mais eficientes que sejam os nossos filtros, as nossas seleções, certamente em algum momento eles vão falhar e perderemos alguma informação importante. E se fosse só um e-mail, tudo bem, mas ainda tem o WhatsApp, tem as reuniões, tem as notificações dos sistemas internos, tem as notificações do ERP e todo um volume absurdo de provocações, de inputs de comunicação que o nosso colaborador vai tendo ao longo do dia. É preciso modificar isso e criar um espaço exclusivo para a comunicação interna oficial funcionar. De outra forma, os colaboradores não conseguirão separar a comunicação interna das comunicações internas. E especificamente sobre e-mails, pega esses dados. Segundo o Gallup, 62% dos e-mails que nós recebemos não são importantes. Segundo a Petit Mail, 35% das pessoas perdem e-mails importantes. Gatehouse, 50% dos trabalhadores americanos preferem uma comunicação interna no celular, em rede, através de um aplicativo, de uma rede social corporativa, ao invés de e-mails. As pessoas, segundo o Atlassian, chegam a consultar, checar sua caixa de mensagens de e-mail cerca de 50 vezes por dia. E pasme, dado aí da HR Technologies, nós chegamos a levar 16 minutos para recuperar o foco no trabalho após uma parada para checar os e-mails. E isso é muito absurdo. A gente aqui no BWG, numa pesquisa que fizemos com 94 empresas brasileiras de grande porte, todas elas com mais de 500 colaboradores, que são contratantes de tecnologias sociais, de redes sociais corporativas, nós identificamos que 57% delas tiveram uma redução relevante na quantidade de e-mails, sendo que em 13% esse volume caiu pela metade. E a sua empresa pode fazer isso também. Está na hora da gente repensar o uso de e-mails e partir para uma solução
que seja muito mais efetiva, tempestiva, rápida, abrangente a partir da comunicação 4.0. Oitavo motivo, as lideranças precisam de apoio para melhor se comunicar. Olha só que dado interessante da Willis Towers Watson. 71% dos colaboradores das empresas acreditam que o líder é a sua principal fonte de informação, é o principal responsável por comunicar. Dentre os líderes, 45% deles acreditam que o seu principal desafio é comunicar-se melhor, é desenvolver a sua habilidade em comunicação. Percebem que há uma dissonância aí? E nós precisamos de ferramentas que apoiem esse líder. Ele sempre será a principal fonte de informações para as pessoas das nossas empresas. Não há como superá-lo. Eles precisam também repensar a mentalidade que aplicam, porque a comunicação interna não é uma responsabilidade da área, mas sim é uma responsabilidade deles. Só que o comunicador interno também precisa repensar os seus atributos e o papel que exerce nas empresas. A gente não é mais operacional, gente. A gente tem que ser estratégico. E ser estratégico é apoiar os líderes com um trabalho muito mais consultivo, praticamente um coach da sua comunicabilidade que não precisa mais ser abrangente para todos os líderes, mas pode ser feita um a um. Só que para isso a gente precisa automatizar processos através de tecnologias que nos possibilitem dar essa escalabilidade para o conteúdo, para as campanhas de endomarketing, liberando a gente para dar assistência aos gestores que precisam desse apoio para desenvolver a sua competência de comunicabilidade, que hoje ainda é muito deficitária. Digo isso com a experiência de quem já formou 8.000 líderes comunicadores num programa de formação que nós temos já realizado desde 2014, quando do lançamento do meu segundo livro, Não Existe Gestão Sem Comunicação, e fica muito claro a necessidade que esses profissionais têm de ampliar o seu repertório, o seu vocabulário de comunicação, começando pela sua capacidade de ouvir e a sua possibilidade de dar um feedback mais efetivo para as pessoas. Então, gostou do conteúdo? Espero que eu tenha conseguido te convencer a rodar a transformação digital da sua comunicação interna, porque faz muito sentido, não é? E se você precisa de ajuda para vender essa ideia para os seus gestores, é só chamar. Nossos especialistas estão preparados para te acompanhar nessa jornada e eu, pessoalmente, vou garantir que isso aconteça. Vamos juntos!